tratando hoje de dois pré-socráticos, o Parmênides e o Zenão, tá? Um pensador um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, né? O Zenão. Lembrem que a semana passada nós trabalhamos o Heráclito, né? Nós falamos sobre o Heráclito, sobre a ideia que o Heráclito ele dizia que tudo era movimento, que ninguém podia entrar no mesmo rio duas vezes, aquela história que era o movimento que caracterizava tudo, né? E o Parmênides ele vai ter um pensamento oposto. O pensamento do Parmênides ele vai ser oposto ao pensamento do Heráclito, porque o Parmênides ele vai afirmar a ideia do não movimento, tá? Ou a ideia da imutabilidade, a ideia do imutável, ok? Então essa é a perspectiva do Parmênides. Então, para o Heráclito só existia movimento. Para o Parmênides ele vai dizer o movimento não existe, o movimento é uma ilusão. Pá! Quem será que tem razão? Não sei. A gente está aqui não para defender um ou outro, né? Mas para entender como eles chegaram a essas conclusões. Ok, pessoal? Então agora eu convido vocês a juntos olharmos e tentarmos entender a perspectiva do Parmênides. Vamos lá? Então olha só. O Parmênides, ele nasceu na cidade de Eleia, né? Então ele é um eleata. Ele e o Zenão, né, são pensadores chamados eleatas. Mais ou menos aí se diz que ele viveu do ano 544 até o ano 450 a.C., né, mais ou menos. Então olha só, o que o Parmênides ele afirma? O primeiro elemento que aparece aqui. Afirmava que apenas a aparência das coisas se transforma. Já a essência é fixa, eterna e imutável. Ok? Olha só. Apenas a aparência das coisas se transforma. A essência é fixa, eterna e imutável. Então, pessoal, vejam que nós falamos sobre essência e aparência, né? A aparência é aquilo que aparece, né? A essência é aquilo que não representa a coisa em si, né? Mas a essência é aquilo que realmente diz o que a coisa é. Então o que o Parmênides vai dizer? O movimento, a transformação, ela só se dá na aparência, tá? O que muda na pessoa, Parmênides vai dizer, é a aparência. A essência, aquilo que faz a pessoa ser a pessoa, o ser humano ser ser humano, nunca muda. Ela é eterna, imutável. Tá? A ideia de imutável significa que não existe mudança. Tá? Por que ele fala isso? Aí tem o segundo ponto aí, ó. Se as coisas mudassem em sua essência, elas deixariam de ser o que são. Porém, uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então essa frase aqui, algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo, é muito importante que nós destacarmos aqui de Parmênides, tá? Então, olha só, por que ele vai dizer? Bom, o que faz uma caneta ser caneta é a essência da caneta. Se a essência pudesse mudar, a caneta ia deixar de ser caneta. Essa é a perspectiva. Essa é a perspectiva, então, do Parmênides, né? Porque se a essência pudesse se mudar, se transformar, a coisa iria deixar de ser a coisa. No caso, o exemplo que eu dei, a caneta iria deixar de ser caneta. Para o Heráclito, que foi o pensador que nós vimos na semana passada, ele não pensava assim. Ele dizia que tudo muda, que tudo se transforma. É só olhar para as coisas que a gente vê que tudo se transforma. O Parmênides ele vai dizer não. O que se transforma é só a aparência. A essência nunca muda. Tá?
Outro ponto. A origem de tudo é o ser. Ele é o responsável pela realidade de todos os seres e coisas existentes. É eterno, uno e imutável. Olha só, quando o Parmênides ele fala aqui, ó, a origem de tudo é o ser. Olha como é que está a grafia do ser ali, ele está em letra maiúscula, né? Ser. Aqui ele está falando, ele está se referindo a uma espécie, a um ser criador, a um elemento, uma divindade, alguém que cria tudo, tá? Tudo que existe aqui é criado por um ser que é eterno, ou seja, não tem começo, não tem fim, é uno, ou seja, é uma única coisa, né, uma só, e não muda. Tá? Aí ele conclui, para conhecermos o ser e a essência das coisas, devemos deixar de lado os sentidos e usar nosso pensamento. Tá? Então, olha só, para o Parmênides, os nossos sentidos, visão, audição, olfato, tato, paladar, eles nos enganam. Por quê? Porque com os sentidos eu só vou conseguir perceber a aparência das coisas. Eu nunca vou conseguir perceber a essência das coisas a partir dos sentidos. A essência ela só é captada pelo pensamento, pela razão. Tá? Vejam que complexo que é o pensamento do Parmênides para aquela época, né? Ele não é um pensamento simples, ele não é um pensamento né, que as pessoas da época provavelmente elas iam entender com facilidade, né? Então, para conhecer as coisas eu não posso confiar nos meus sentidos, apenas na minha razão. Porque os meus sentidos captam aquilo que muda, né? E aquilo que muda não é a essência, é apenas a aparência, tá? Vamos avançar um pouquinho. Aí, tá? Nós temos o Zenão, tá? O Zenão, então, é um pensador também lá de Eleia, né? Também um eleata. E aqui ele só diz ali a época do nascimento dele, né? 489 a.C. Ele é um pouco mais jovem, então, que o Parmênides, desculpa. Ele foi discípulo do Parmênides, ele foi aluno do Parmênides e ele defendeu as ideias do Parmênides, tá? Ele afirmava que o ser é eterno e imutável, imóvel, né? E que a mudança é um engano dos sentidos. Tá? Então, quando ele fala o seguinte, o Heráclito, na verdade, ele disse aquilo, né, sobre o movimento, mas na verdade ele estava enganado, os sentidos dele estavam enganando ele. Tá? Os sentidos dele estavam enganando ele. O movimento ele não existe, a mudança ela não existe. Tá? As coisas elas são imóveis. Aí tem uma coisa muito interessante aqui do Zenão, que é a ideia de paradoxo. Tá? Ele criou a sua argumentação utilizando-se de paradoxo. O que é um paradoxo? Para que serviam os paradoxos? Olha só, serviam para provar que o movimento e a pluralidade são apenas ilusões dos nossos sentidos, tá? Que nós devemos compreender a realidade de maneira racional. Tá? O que é um paradoxo, pessoal? O paradoxo é um pensamento que contraria as crenças ou os princípios considerados certos pela maioria das pessoas. Tá? Um paradoxo é algo que vai contra aquilo que a gente costuma aceitar como sendo verdade. Qual era o principal paradoxo de Zenão? Qual era o principal paradoxo de Zenão? Olha só,
o principal paradoxo de Zenão é chamado de da corrida da tartaruga e de Aquiles. Tá? No que se baseava esse paradoxo? Vamos tentar explicar isso aqui para vocês. Então, olha só, o que seria o paradoxo do Zenão? O paradoxo do Zenão é o seguinte: o Zenão ele falou, para provar que não existe movimento, o paradoxo do Zenão é o seguinte, ele vai utilizar um paradoxo como exemplo. Ele vai dizer o seguinte, ó, existia um cara chamado Aquiles, né? O Aquiles é um personagem grego, né? Muito forte, é um herói grego, né? Da mitologia grega, muito forte, né? Muito veloz, tá? E um dia o Aquiles ele apostou uma corrida com uma tartaruga. Eu não tenho tartaruga aqui, então peguei essa joaninha, tá? O Aquiles ele apostou uma corrida então com uma tartaruga, né? Então vamos colocar a tartaruga aqui. Só que o Aquiles disse: como você é muito lenta, né? Eu vou dar uma margem de espaço para você. Você vai largar na minha frente. E aí a gente vai disputar para ver quem chega antes aqui no final, né? Quem chega antes ao final da corrida. Então o Aquiles, então foi dada a largada, né? E o Zenão ele vai dizer: o que vocês acham? O Aquiles, ele vai conseguir ultrapassar a tartaruga em algum momento? A tartaruga, os nossos sentidos dizem que ela é mais lenta. O Aquiles, ele é muito ágil, ele é muito atlético, né? O Aquiles, ele vai conseguir ultrapassar a tartaruga? Aí todo mundo disse sim, claro, ele vai ultrapassar. O Zenão disse não, ele não vai ultrapassar, é somente a ilusão nossa que diz que ele vai ultrapassar. Sabe por quê? Aí ele vai se utilizar do paradoxo. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Quando der a partida, tá? O Zenão, ele vai correr, tá? E quando ele chegar aqui no lugar aonde a tartaruga estava no começo da corrida, a tartaruga ela vai ter avançado um pouquinho, tá? Ela vai ter avançado um pouquinho. Quando o Zenão, ele continuar correndo, ele vai chegar aqui onde que a tartaruga avançou, a tartaruga ela vai ter avançado mais um pouquinho, tá? Aí quando ele chega aqui onde que ela estava, ela vai estar mais para frente um pouquinho. Quando ele chega aqui onde que ela estava, ela vai mais para frente um pouquinho, mínima coisa. Aí para chegar aqui, ela vai um pouquinho mais, e ela vai um pouquinho mais, ela vai um pouquinho mais. Zenão ele vai dizer, o Aquiles nunca vai encontrar a tartaruga. Nunca vai chegar a ultrapassar a tartaruga. Por quê? Porque veja só, para mim sair daqui do ponto de partida e chegar aqui no ponto de chegada, tá? O Aquiles, o Zenão vai dizer, eu tenho que passar pelo meio, né? Eu tenho que passar pelo meio, tá? Para chegar da onde é o meio até aqui, eu vou ter que passar pela metade desse percurso também. Daqui até aqui tem mais meio caminho. Daqui até aqui tem mais meio caminho. Então ele vai dizer, sempre eu vou dividindo o tempo em espaços tão pequenos que eu nunca vou chegar ao final. Tá? Então o que o Zenão ele está tentando ensinar, tentando dizer aqui, tá? É justamente que o movimento ele não existe. O movimento é uma ilusão da nossa visão, por exemplo. Tá? Para ele, o Arquimedes ele nunca vai alcançar a tartaruga. Tá? Porque quando ele chega onde a tartaruga estava, a tartaruga ela avançou só um pouquinho, mas ela avançou. Daí quando ele chega onde é que ela estava, ela vai avançar um pouquinho mais. Quando ela chega, ela vai... Essa era a perspectiva do Zenão.
Hoje, a matemática hoje consegue explicar que isso não é verdade. Tá? A matemática explica hoje que sim, que é possível, ele vai ultrapassar, tanto é que os nossos olhos iriam ver ele ultrapassar e não ia ser uma ilusão, ele ia ultrapassar de verdade. Mas para Zenão, naquela época, era assim que ele explicava. E veja, a explicação dele demorou 2000 anos para ser desmentida. Entende como parece, mas que absurdo o que o Zenão falou, é um absurdo. Hoje é um absurdo, mas ninguém conseguia desmentir, ninguém conseguia achar o problema da argumentação dele. Ok? Então, ficamos por aqui hoje. Até o nosso próximo encontro. Valeu, gente!